E aí, tudo bem? Hoje quero compartilhar uma palavra bem rápida com você, uma palavra para nós meditarmos juntos nesse devocional de hoje. Quantas vezes em nossa vida nós estamos diante de um erro, de um pecado, e por muitas vezes a nossa atitude é justificar o porquê disso deve ter acontecido com a nossa vida, porquê desse pecado, porquê desse erro e tal, mas maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não assumimos a culpa, principalmente perante Deus. Nós temos um comportamento meio que veio de Adão, um comportamento de justificar o nosso pecado ao invés de confessar o nosso pecado. Ou de assumir a culpa, falar, não, eu errei, eu pequei e é por isso mesmo. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, que é sobre confessar ou justificar. Nossa meditação de hoje fica lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 9 ao 13. Você pode ler na sua casa, eu só vou resumir o que está escrito lá. Mais ou menos, Deus chega com Adão perguntando onde que você está. Adão tinha se escondido por medo, né, depois de comer do fruto. E aí Deus vai perguntar onde que você está e tal. Adão fala, não, eu vi você chegando, me escondi porque eu estava nu e tal. Aí Deus fala, por acaso você comeu da fruta que eu falei que não era para você comer e tal, e vamos ter esse diálogo legal. Quando Deus faz essa pergunta para ele se ele tinha comido do fruto que não era para ter comido, Adão aí não vai ter uma atitude de falar, sim, comi. Não, ele vai ter uma atitude, não, a mulher que tu me deste de comer. Deus chega com a mulher, faz a mesma pergunta, fala, não, foi a serpente. Percebe que os dois, eles assumiram a posição de que a culpa não foi minha, mas a culpa foi dele. Não assume o erro, mas justifica o seu erro, colocando culpa em terceiro. E essa é a natureza que muitos de nós abordamos nos nossos dias. Tem uma história que eu quero contar. Há um tempo atrás, um bom tempinho atrás, eu trabalhava em uma gráfica, eu tinha feito um banner e eu tava colocando os banners nos negócios que tinha que colocar, nos pauzinhos e tal, e eu acabei fazendo isso errado. Eu tava estressado na época, eu tava naquele dia, não era um dia bom pra mim, e eu acabei fazendo tudo errado quando o chefe chegou e deu aquela bronca em mim. Eu imediatamente não lembro exatamente o que eu falei pra ele, mas eu procurei culpar terceiros, não pessoas em si, mas alguma coisa que tinha acontecido na época. Mas não procurei assumir a culpa, falar, cara, eu errei, eu peço perdão por ter errado, eu não estou num dia legal hoje. Não, eu procurei justificar o meu erro, mas não assumi o meu erro. Por muitas vezes, nós fazemos isso de forma natural, como se fosse a nossa natureza, como se a gente tivesse herdado isso de Adão. Nós não assumimos o nosso erro, mas nós assumimos uma atitude de justificar o nosso erro, dizendo, foi porque eu estava nervoso, foi porque fulano estava lá, foi porque quem eu esperava aparecer não apareceu, foi por causa disso, por causa daquilo e tal, mas nunca falamos que foi por nossa causa ou porque a culpa é nossa. Isso se estende no casamento, pessoas podem dizer, foi culpa do cônjuge que está comigo, ou no trabalho foi culpa do meu colega, foi culpa do meu chefe que me estressa todo dia e tal. Então são diversos fatores que nos levam a assumir essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa de querer justificar o nosso erro e não assumir a culpa, falar, cara, eu errei e me perdoa. Quando nós justificamos nosso erro, nós dizemos que o problema não está nem dentro de nós, está fora, entendeu? O problema não é em nós, o problema é no fulano, o problema não é em nós, o problema é na mulher que me deste, o problema não é em nós, não é em mim, o problema é no chefe, é no amigo, é na irmã, é na mãe, é no pai. Então, nós sempre jogamos para fora o problema que, por muitas vezes, é nosso, mas nós não assumimos a causa. E quando nós confessamos, principalmente perante Deus, nós estamos dizendo para Deus, Pai, eu pequei, eu errei, me perdoa. Então, o confessar nos coloca na posição de que nós somos o culpado por isso estar acontecendo na nossa vida. Eu sou o culpado para minha vida estar assim. Eu sou o culpado para minha vida não estar andando bem. Eu sou o culpado por não ter uma vida boa. Eu sou o culpado por esse pecado. Mas quando nós confessamos e reconhecemos o pecado ou o problema que está no nosso coração, nós damos a Deus a oportunidade de transformar a nossa vida. Pois nós estamos falando, o problema está em mim, muda o que está dentro de mim. Em 1 João, capítulo 1, versículo de número 9, vai dizer, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Percebe? Não justificar nosso pecado. Eu pequei por causa disso, não. Eu pequei porque eu sou pecador mesmo. Confessar nosso pecado a Deus, Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar, nos sarar. A diferença entre justificar e confessar é que a justificativa nos prende ao pecado, já confessar nos livra dele, dando oportunidade para que Deus venha transformar a nossa vida perante isso. Então a pergunta que fica, você tem vivido uma vida de justificativa ou uma vida de confissão perante Deus? Deus, Ele não espera de nós desculpas esfarrapadas, Ele espera de nós arrependimento. Então, para encerrar esse vídeo, eu quero convidar você, se hoje você reconhece que você tem mais justificado as suas ações do que confessado as suas ações perante Deus, eu convido você nesse momento a orar comigo.
Beleza? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por essa palavra que tocaste em nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, meu Pai. Para que nós venhamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa e permitir que o Senhor venha fazer uma transformação em nossa mente, uma transformação em nossa vida, uma purificação de nossos pecados, meu Pai. Que nós não venhamos culpar terceiros, ou coisas, ou ações, ou o dia que não está legal, mas venhamos entender que nós somos pecadores, nós estamos presos nessa natureza humana e que nós precisamos, meu Pai, ser purificado por Ti. Então, por isso, Pai, nos ensina a entender, a viver uma vida de arrependimento perante a Tua presença, Senhor Jesus. É isso que eu te peço, meu Pai, te agradeço. Amém. Bom, se essa palavra falou com você, eu acredito que deve ter falado assim como falou comigo, então compartilhe isso com seus amigos, com sua família, com aquela pessoa que você vê que precisa ouvir um pouco dessa palavra. Eu estou começando agora aqui no YouTube, então eu agradeço muito caso você compartilhe essa palavra e vou ficar muito grato. E é isso, até mais.